Quando que na vida a gente ia imaginar que ia viver uma pandemia? Contem pra mim. Então, quando que a gente ia imaginar de estar à tona o crime de descumprimento de medida sanitária preventiva do 268? Na boa, nunca, né? O 268 é um crime riquíssimo de se explorar. Ou seja, como o Tadeu falou aí, 268 é uma norma penal em branco de natureza heterogênea. A norma penal em branco de natureza heterogênea é aquela que vai precisar de um complemento que não precisa ser da mesma fonte de produção da norma que vai ser complementada. Ou seja, trocando em miúdos, o complemento não precisa estar na lei. Então, quando a gente traz uma norma penal em branco de natureza heterogênea, eu posso ter o complemento através de um decreto? Posso. Eu posso ter o complemento através de uma portaria? Posso. Por quê? Porque ela é de natureza heterogênea. Ela é inconstitucional? Claro que não. Por que ela não é inconstitucional? Primeiro, a gente vai para o óbvio. Ela não é inconstitucional porque vamos olhar o seguinte, um exemplo clássico de norma penal em branco heterogênea está na lei de drogas, né? Então, a lei de drogas tem uma norma penal em branco de natureza heterogênea. Por quê? Porque uma portaria da Anvisa conceitua pra gente o que pode vir a ser considerado droga. Então, ela não será inconstitucional. Aí você vai falar assim, mas por que é óbvio? Gente, desde a 63, 68, a gente tem a lei de drogas trazendo essa forma de regulamentação. Então, desde a antiga lei de 1976, a portaria da Anvisa é que fazia o complemento da norma incriminadora. Ela não é inconstitucional por quê? O que vai atender o princípio da legalidade? O que vai atender o princípio da legalidade é preceito primário previsto em lei e preceito sancionador também previsto em lei. Então, o preceito primário é aquele em que o legislador define pra gente o crime. O que é um preceito secundário? É a pena. Isso tudo está previsto em lei? De fato, está previsto em lei. Então, eu não tenho inconstitucionalidade dessa norma penal em branco. Exatamente porque eu tenho a lei prevendo preceito primário e preceito secundário. Só que alguns dispositivos, e a gente está vivendo isso na prática, algumas questões e alguns temas, eles precisam de uma dinâmica muito grande. Pensa, gente, se para cada situação dessa pandemia que a gente vive hoje, a gente tem a necessidade de passar por todo um processo legislativo, a gente está ferrado. Se a gente tem todo um processo legislativo aí rodando, a gente está ferrado, porque o tempo que ia levar para que a gente pudesse regulamentar a questão, a gente já está muito ferrado da história. Então, é claro que a gente pode ter, sim, decretos e portarias complementando essas normas, tá bom?